Boa tarde, está no ar o programa Soberania em Debate, uma iniciativa do movimento SOS Brasil Soberano, idealizado pela FICEND, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e pelo SENDRIO, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje daremos continuidade à nossa série de entrevistas Construindo uma Maioria Democrática no País. Para isso, recebemos em nosso estúdio, na Albuquerque, José Maria Rangel. Bem-vindos! José Maria Rangel é formado em Eletrotécnica pelo IFE, foi coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e conselheiro de administração da Petrobras, eleito pelos trabalhadores. Também é funcionário da Petrobras há 33 anos, exercendo o cargo de técnico de manutenção, e é candidato a deputado federal. Náustra Albuquerque é historiadora pela UERJ, trabalha na Petrobras há 28 anos. Nordestina de nascença e carioca de coração, atuou desde cedo nas causas em defesa das mulheres, na Pastoral da Terra, na juventude e nos movimentos eclesiais de base. Militante do Partido dos Trabalhadores há 32 anos, foi diretora da CUT e é candidata a deputada estadual. Bem-vindos, obrigada pela participação. Queria que vocês me contassem um pouco qual é a atual situação da Petrobras. Você começa? Quer que eu comece? Posso começar? Bom, a situação da Petrobras nessa conjuntura, esse momento de golpe que a gente vive no país, né? Porque a gente precisa, o tempo todo, cada oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo, informando, a gente vive um momento de estado de exceção no Brasil. E esse golpe que a gente está vivendo, a Petrobras, sendo ela a maior empresa brasileira, sofre essas consequências desse golpe. A atual gestão, né, colocada pelo golpista Temer, tem uma atuação assim, desastrosa. Desastrosa por quê? Porque existem dois projetos. Né? Um projeto daqueles que só olham para o andar de cima, para os seus acionistas, e vira as costas completamente para o povo brasileiro. O exemplo disso é essa política de preço internacional implementada por essa gestão, que oscila de acordo com a volatilidade do dólar, fazendo com que nós, brasileiros, sobretudo as pessoas mais pobres, por exemplo, o botijão de gás, tem em alguns locais que durante o governo Lula e Dilma ficou anos sem ter aumento. A gente vê que hoje tem algumas áreas que o botijão de gás varia de 80 até a 150 reais. Fazendo com que o trabalhador ou a trabalhadora, ou seja, ou em algumas situações, ou tem dinheiro para comprar o botijão de gás, compra o gás e não tem o dinheiro para comprar o feijão e arroz, ou vice-versa. E isso tem aumentado, inclusive, o número de pessoas com acidentes domésticos, com queimaduras, que voltaram a cozinhar fazendo fogo com álcool, a lenha, com carvão. Quer dizer, isso é uma consequência danosa, sobretudo para o nosso povo brasileiro. Outro exemplo que a gente pode dar, consequência também dessa política, é o alto preço dos combustíveis, que toda hora aumenta. E a gente sabe que quando aumenta o preço do combustível, não para por aí. Isso gera uma bola de neve e vários outros produtos e outras coisas também aumentando o preço. Isso, assim, são dois exemplos básicos que são consequências dessa política implementada por essa gestão golpista que está na Petrobras. Nesse sentido, Zé Maria, a Petrobras está quebrada? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da FICEND para estar participando desse debate, que eu diria que central nesse momento que nós estamos vivendo no país. Dizer que democracia e soberania caminham juntas e que nesse momento nós temos tanto um quanto o outro ameaçados. Né? Nossa democracia ela se demonstrou frágil, uma democracia jovem ainda, e que já está sendo quebrada, é uma ameaçada
e a nossa soberania com a entrega das nossas empresas. Algumas já foram, outras estão querendo levar. Então, dito isso, eu quero dizer que, mais uma vez, a Petrobras ela é um dos pontos, eu diria que centrais do golpe. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e formos analisar um dos motivos pelos quais Getúlio Vargas cometeu suicídio, nós vamos identificar que a Petrobras estava entre um dos motivos. E agora, com a passagem dos 54 anos do suicídio de Vargas, foi dito que o Assis Chateaubriand, que à época era o Roberto Marinho, das comunicações, ele foi perguntado pelo ministro da Defesa por que daqueles ataques ao Vargas. E ele teria afirmado, tipo assim, parem com essa história de Petrobras. E nós não tínhamos nem descoberto a Bacia de Campos, não tínhamos nem descoberto o pré-sal. Ainda voltando no tempo, se a gente pegar o discurso de João Goulart na Central do Brasil em 64, ele está atualíssimo. E também ele cita a Petrobras como um dos motivos pelos quais ele estava sendo apeado no poder, certo? Quando a gente traz isso para os dias de hoje, quer dizer, e temos que admitir, toda uma narrativa foi construída no sentido de levar a população a ter o pensamento da pergunta que você me fez, que a Petrobras está quebrada, que a Petrobras é uma empresa corrupta. Só que eles não falam abertamente, mas o que está por trás de tudo isso é a cobiça do nosso pré-sal. Porque por mais que a gente ainda, o mundo todo procure fontes mais limpas de energia, o petróleo ainda vai ser a principal matriz energética do mundo por muito tempo. Por muito tempo. E quem tem petróleo tem poder. E nós descobrimos algo em torno de 300 bilhões de barris de petróleo. E petróleo de boa não, excelente qualidade. Excelente qualidade. Então, para não me alongar muito, porque outras perguntas vão vir, quer dizer, quando a gente pega hoje o resultado da Petrobras, não vamos voltar muito no tempo, o resultado da Petrobras no primeiro semestre, ele espelha o que representou a descoberta do pré-sal para nós. Porque o lucro que foi alardeado pela grande imprensa de 10 bilhões de reais, e tentando nos fazer acreditar que era uma recuperação da Petrobras, ele não tem nada a ver com a administração da Petrobras. Porque esse lucro foi construído em cima do aumento no preço do barril do petróleo, esse lucro foi construído em cima da redução do nosso preço de extração, graças ao pré-sal, porque o nosso custo de extração ele foi reduzido, e esse lucro foi construído em cima da Petrobras. Ela está, na nossa concepção, desvirtuando o seu papel, o papel para o qual ela foi criada, que é para ser de uma empresa para desenvolver o Estado brasileiro, e ela está sendo uma empresa somente para dar retorno para acionista. Então nós estamos passando a ser uma empresa que exporta petróleo e importa dele derivados. E essa importação de derivados ao preço internacional, isso traz um prejuízo brutal para o consumidor. O preço final para nós é muito caro. Se nós formos fazer um paralelo entre o que nós tínhamos em 2014, por exemplo, em 2014 nós tínhamos um barril do petróleo a $110 e a gasolina custava R$2,98. Hoje o barril está 70, a gasolina custa 5. O botijão custava 44, hoje custa 80. Então, o lucro que está sendo construído da Petrobras também tem uma parcela significativa de penalizar a sociedade brasileira. A nossa empresa não é uma empresa quebrada. A nossa empresa, o ano passado, ela destinou ao mercado financeiro 137 bilhões de reais para pagamento de juros, para pagamento de dívida e amortização de juros. Certo? E, no entanto, na contramão de tudo isso, ela reduziu drasticamente os seus investimentos na área de exploração e produção. Nós vamos pagar um preço muito alto por essa irresponsabilidade da administração da Petrobras. E aí vamos ser sinceros, porque eu não gosto do tatê de inversão. Essa administração ela começa a olhar o mercado ainda na gestão de Dilma, quando nomeou o Bendini, e o Bendini veio também com uma orientação de fazer da empresa uma empresa que olhasse para o mercado e não para o setor produtivo. Então, nossa empresa não é uma empresa quebrada, nossa empresa é uma empresa que tem uma potencialidade enorme, e eu tenho dito que aqui para nós do estado do Rio de Janeiro, dificilmente a gente sai dessa crise se a Petrobras não voltar a investir aqui, dificilmente. A
Petrobras ela tem uma capacidade impressionante de desenvolver diversos setores da economia do nosso estado. Estamos falando do setor de óleo e gás, estamos falando da indústria naval, estamos falando da construção civil, estamos falando, né, do comércio, estamos falando de vários setores que dependem da Petrobras. Já que você falou no Rio de Janeiro, é possível recuperar o Comperj? Sim, claro. O Comperj está com 85% das suas obras concluídas, né? E foi uma decisão política de não acabar as obras do Comperj. O Comperj já teve 20 mil trabalhadores empregados, hoje tem 600. Né? O Comperj ele foi construído, ele foi pensado no sentido de, num primeiro momento, ele ser um polo petroquímico, agregando valor, né? E depois ele teve ampliado a sua atuação, que era o escoamento do gás que vem do pré-sal. Então é possível sim, basta que a gente tenha vontade política para isso. E aí cabe lembrar que nós petroleiros, em 2015, nós fizemos uma greve que durou 23 dias e que um dos pontos que nós colocávamos como um ponto central para nós era a conclusão das obras do Comperj. Em 2015 nós estamos falando isso, né? E hoje a Petrobras quer fazer, até onde eu sei, uma parceria com os chineses, que estão comprando o mundo todo, né? Quer fazer uma parceria com os chineses para concluir as obras do Comperj, o que nós avaliamos que é um equívoco. Quem tem que construir essas obras, quem tem que concluir, somos nós, é a Petrobras, e que gerar emprego, gerar renda, gerar engenharia. Quer dizer, no mundo todo, os países estão construindo refinarias, estão apostando nas refinarias. E aqui no Brasil nós estamos na contramão, querendo vender as nossas. E para você na Áustria, de que forma a gente poderia recuperar o Comperj? Complementando isso que o Zé falou, né? Construir o Comperj foi fruto de uma decisão política, né? E interromper aquelas obras também se passa por uma decisão, né, política. E para retomar, é preciso ter boa vontade política. E aí, um mês atrás eu estava visitando ali aquela região do Comperj e, assim, é triste, assim, parece assim um cemitério, assim, né, um local onde foi gerado muitas expectativas, né, muita gente pensou a construir seus empreendimentos ali e é impressionante como aumentou, inclusive, o índice de violência ali na região, né? Eu sou gestora de projetos sociais e tenho conversado com pessoas, com instituições que atuam ali na região, ou seja, e o quadro realmente é triste, né? Mas que a gente precisa exatamente estar na luta e na resistência para recuperar e resgatar a nossa capacidade aqui no estado do Rio de Janeiro de lutar pelo reaquecimento da indústria de petróleo, óleo e gás para que gere emprego para o nosso povo. Obrigada. Lembrando aos internautas que podem nos encaminhar perguntas para os nossos entrevistados, basta enviar uma mensagem ou comentar na nossa transmissão ao vivo. Pois não? Não, só queria fazer um comentário em relação ao Comperj, mais um comentário, quer dizer, é importante que a gente se atente para o local que ele foi construído. Uhum. O Comperj foi pensado num local, numa região do estado do Rio de Janeiro, uma região pobre, uma região que não tem desenvolvimento, né? E aí quando você transporta isso para outros países do mundo, eu tive a oportunidade de conhecer a Noruega por 2 vezes. E na primeira vez que eu fui à Noruega, eles me levaram numa refinaria, a refinaria de Mongstad, longe para danar, né? Eu não entendia aquilo, eu falei, mas por que tão longe? E eles me explicavam, falaram assim, porque o nosso governo, ele mapeou qual era a região mais pobre do país e ali ele fez a opção de construir uma refinaria para desenvolver aquela região e dar um equilíbrio ao país, certo? Então, o Comperj, ele é um pouco disso também. Então, quando a Náustia levanta com muita propriedade o fato da região hoje estar aumentando a violência, né, e fruto do desemprego, isso é um mundo real. E o pior de tudo isso é que quando a gente vê na televisão políticos que votaram por esse golpe, eles agora se apresentarem como salvadores da pátria e dizerem que eles vão lutar pelos empregos no Rio de Janeiro, isso é uma afronta para todos nós.
certo? Então, inclusive políticos daquela região. Então, isso é uma afronta para todos nós. Tem que servir, eu diria que de alerta para quem de fato vai lutar para reconstruir o país. Aí, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. A exploração do pré-sal completa 10 anos agora em setembro. Como vocês avaliam as perdas? Como é a atual situação do pré-sal no nosso país? Mais de 50%, né, Zé, da produção de petróleo hoje no país já é oriundo dos campos de pré-sal. Né? E no início, o preço, né, o custo da pesquisa da extração do barril era, acho que em torno de $40, mais ou menos, né? Então, assim, como o Brasil, é importante a gente estar sempre dizendo isso, assim, o Brasil, ou seja, na Petrobras, ou seja, nós somos pioneiros, ou seja, temos tecnologia de ponta, e por isso que hoje o custo da extração do pré-sal baixou muito, acho que hoje está em torno de 7, 8 dólares, né? Então, assim, a gente vive uma situação que, assim, se não fosse a opção política dessa gestão da Petrobras, de fazer uma gestão completamente voltada só para os seus acionistas privados, né? Não teria necessidade de estar vivendo a situação de desinvestimento. Aliás, eles mudam o nome, né? Privatização, depois é de desinvestimento, e o último conceito utilizado agora são as parcerias estratégicas. E olha que assim, que eles estão acelerando, né, os leilões de petróleo para acelerar a entrega do nosso petróleo. E aí, acontece que também tem funcionários, colegas meus de empresas, que estão sendo cedidos para trabalhar, por exemplo, na Statoil, para trabalhar em outras empresas, porque eles vêm, leiloam, né, o campo de pressão e depois ainda levam a nossa inteligência, ainda levam os nossos funcionários concursados da Petrobras, cedidos para trabalhar. Aí, sabendo disso, dá para entender por que esse nome de parceria estratégica, Zé. Agora, é uma parceria estratégica para quem? Eu acho que o Brasil, para a Petrobras, para aqueles que têm, sobretudo, algum sentimento de nacionalidade, ou seja, essas parcerias estratégicas, elas não são benéficas porque elas não estão gerando emprego, não estão ajudando a desenvolver o nosso país e o nosso Estado. Olha, é bom a gente pontuar que nos mais de 60 anos de história da Petrobras, nós tivemos 3 momentos na história da nossa companhia. Primeiro, obviamente, foi a criação da Petrobras, que ela foi oriunda de uma luta popular, né? O povo foi às ruas na gloriosa campanha do Petróleo é Nosso. O segundo grande momento foi a descoberta da Bacia de Campos. E o terceiro grande momento é a descoberta do pré-sal. Vejam vocês qual é eu diria que a coincidência desses 3 momentos. Em todos esses 3 momentos, o Estado acreditou, tanto na criação, como na descoberta da Bacia de Campos, como no pré-sal. E a descoberta da Bacia de Campos e do pré-sal, ela tem particularidades, né? Tem similaridades. Quer dizer, nós, no pré-sal, o poço que achou o pré-sal, ele custou a Petrobras $200 milhões. Foi o maior investimento em perfuração já feito por uma empresa de petróleo. Certo? A Shell tentou achar, não achou, porque o custo estava muito alto. O custo médio para você de perfuração de um poço é na ordem de $50 milhões. Né? Até então, o mais alto tinha sido um poço no Golfo do México, $150 milhões. E o nosso custo, e o pré-sal, custou $200 milhões. A Chevron era parceira da Petrobras nesse poço que achou o pré-sal, e ela, como diria na gíria, ela abriu de lona, saiu porque estava muito caro. E à época o diretor da Petrobras era o nosso querido Guilherme Estrela,
né, com quem eu já briguei muito, né, porque ele era diretor de EP, eu era diretor do sindicato, mas a gente se respeita e tem um carinho muito grande por ele, identifico nele um grande nacionalista e uma pessoa que tem uma importância, eu diria, significativa para a Petrobras e para o país. E ele dizia o seguinte: não vamos continuar perfurando que nós vamos achar. E nós achamos. O que significa o pré-sal? Como a Manaus também colocou, hoje a metade da produção do país, mais da metade já vem do pré-sal, sem os poços, sem os campos de partilha estarem em produção. Sem os campos de partilha estarem em produção. Isso significa dizer o quê? Se nós não tivéssemos descoberto, não tivéssemos desenvolvido tecnologia para explorar numa área até então desconhecida do mundo do petróleo, e aí faço aqui um parênteses que não é o Pedro, para dizer o seguinte: méritos aos funcionários da Petrobras, próprios e terceiros, ao nosso centro de pesquisa, que tem pessoas extremamente qualificadas, que é a referência mundial no desenvolvimento, né, da exploração, do abastecimento. Então, se nós não tivéssemos ousado perfurar, desenvolvido tecnologias para retirar do fundo do mar e produzir, a Petrobras hoje seria uma empresa qualquer, produzindo 1 milhão e 100 mil barris de petróleo por dia, né? Então, o pré-sal, eu quero ainda acreditar que estamos, a minha luta, a luta da Manaus, a luta de tantos outros brasileiros e brasileiras é para isso, que essa riqueza ela seja revertida em benefício da população. Por isso nós criamos a lei da partilha. Por isso que nós dissemos que naquela lei da partilha tinha que ter recursos para a saúde, para a educação, uma política de conteúdo local e que gerasse emprego, renda e mais engenharia, porque nós estamos falando de um setor extremamente disputado. Porque quem tem a engenharia tem o conhecimento. Por isso que nós colocamos na lei que a Petrobras tinha que ser operadora única. Porque a operadora única, ela detém, além de ditar o ritmo da produção, ela detém o conhecimento. E ela tem a capacidade de fazer, quando a gente fala as compras, né, no mercado interno. Controle. Exatamente, é todo o controle. E que o senador entreguista, ele está sumido até. Se alguém achar o Zé Serra por aí, me avisa, que ele sumiu do mapa, né? O grande papel dele foi lá entregar a lei a partilha, e depois foi ministro ali das Relações Internacionais e sumiu do mapa, né? Então, uma das nossas bandeiras, enquanto o presidente Lula tem falado isso muito e outros candidatos também têm falado, que é a gente recuperar o pré-sal. Porque do jeito que está, quer dizer, eles fizeram um programa plurianual de leilões, eles querem dar velocidade aos leilões, para entregar rápido, mas isso não é por acaso. Vejam vocês, os Estados Unidos da América, eles deixaram de ser um grande importador de petróleo para ser um importador comum, porque eles descobriram uma tecnologia chamada o gás de xisto, com a tecnologia petróleo em rocha, são fraturas hidráulicas na rocha. Só que esse processo é um processo que agride a natureza, o meio ambiente, ele é um processo que a produção declina muito rapidamente, ele é um processo que requer mais intervenções, e ele é um processo que tem o seu esgotamento, o seu esgarçamento previsto para 2024. Se nós pegarmos e fizermos as contas, quer dizer, 2024 nós estamos em 18, faltam 6 anos. É o tempo de maturação entre você fazer o leilão, descobrir e botar para produzir. Por isso que eles estão investindo tanto no pré-sal brasileiro, né? Porque eles, quando saem mundo afora semeando guerra, com a desculpa fajuta que estão atrás de terrorista, eles fazem isso. Aportam num país onde você tem um parlamento extremamente, eu diria que benevolente para com eles, e fazem o que estão fazendo, esse estrago todo na nossa democracia. Então nós ainda acreditamos e vamos lutar para isso. Por isso que nós da Federação Única dos Petroleiros, a Central Única dos Trabalhadores, os movimentos sociais, MST, MAD, MPA, a juventude, nós enfrentamos os entreguistas desde o primeiro momento da apresentação do projeto do Serra, o PLS 131, né? Nós enfrentamos o projeto. É verdade que nós não conseguimos manter a lei da partilha, mas também é verdade que a nossa luta é que possibilitou o meio termo. Que o que eles queriam, tirar a Petrobras de tudo. A nossa luta possibilitou colocar uma palavra
desenrolar é o seguinte, a Petrobras vai ter a preferência. Então, se ele vai ofertar o campo, um campo de petróleo do pré-sal, ele pergunta à Petrobras, com 30 dias antes, você quer ter preferência sobre esse campo? Quero. Então, aquele campo ali, a Petrobras já tem 30%. Então, foi a nossa luta que conquistou isso. É o ideal? Não. Mas foi o que a correlação de força naquele momento nos possibilitou e mais, demonstrou que a luta, ela sempre vale a pena. Certo? Então, hoje a gente tem essa salvaguarda, mas lógico que nós queremos recuperar a lei da partida. Obrigada. Desse processo de resistência que o Zé citou na Áustria, quais são os efeitos da redução da política de conteúdo local e também como está o regime de exploração hoje? A política de conteúdo local, a gente sabe que quando ela foi implementada, e a partir, né, dessa implementação, foi possibilitado todo um processo para desenvolver toda a indústria de petróleo, de óleo e gás, toda uma cadeia. À medida em que, né, a política de conteúdo local era obrigatória, que a Petrobras, né, construísse aqui no Brasil, adquirisse seus produtos aqui no Brasil, e aí a gente não tinha uma indústria que desse conta disso. E na medida que isso é, digamos, desbaratado, que é o que a gente está vivendo agora, e aí a gente vê que toda aquelas empresas, né, que investiram nos seus empreendimentos para aumentar. Então, por isso que isso a gente está sofrendo no Rio de Janeiro, e é importante frisar isso, o estado do Rio de Janeiro é o estado mais afetado por essa crise, mais de 15% de desemprego aqui no Rio de Janeiro, sem contar os desalentados, né? Porque hoje em dia existe um outro né, conceito, assim, os desalentados são aqueles que já procuraram emprego e não encontraram, então pararam de procurar e aí eles não entram nessa estatística de desemprego. Então, assim, a questão do desemprego aqui no estado do Rio de Janeiro é uma consequência muito direta dessa quebra da política de conteúdo local. Isso. E para vocês, quais deveriam ser as propostas de um plano de governo democrático para a Petrobras? Deixa eu só, antes de entrar nesse assunto, queria colocar dois ingredientes nessa questão que você coloca do conteúdo local. Primeiro que hoje nós não temos conteúdo local, temos conteúdo internacional. Isso. Né? Mas quando a gente pega, por exemplo, pegar dois dados, estudos que foram feitos pela Federação do Rio de Janeiro e pela Fiesp. A Federação do Rio de Janeiro, ela fez um estudo dizendo o seguinte: para o nosso estado recuperar o nível de empregos e investimentos de 2013, nós vamos levar 10 anos. 10 anos. Por meio do petróleo, não? Para recuperar. Ele não se aprofunda no petróleo, mas obviamente o petróleo tem um peso significativo ali. A Fiesp, e aí entra no conteúdo local, ela fez um estudo que diz o seguinte: se a Petrobras, com uma exigência de conteúdo local de 40%, se a área de EP investir R$1 bilhão, desse 1 bilhão investido vão ser gerados 1.500 empregos. E você vai agregar ao PIB 500 milhões de reais. Esse mesmo investimento de 1 bilhão, sem exigência de política de conteúdo local, né, você vai ter 144 empregos gerados e agregar ao PIB mais ou menos 20 milhões de reais. Estudo da Fiesp. Então, daí a gente vê a importância da política de conteúdo local. Quando você pega e alia isso ao fato de que o Congresso Nacional, que aí está, aprovou a famosa MP do trilhão, que isenta do pagamento de tributo todas as máquinas, equipamentos, plataformas que forem importadas, né? Nós estamos falando que estão desmontando o setor. E aí quando eu falo, e não sei se a palavra certa é essa, porque durante pode 20 parecer... anos, né, Zé? Vai até 2040. Pode ser muita pretensão minha, né? Mas eu desafiando, por exemplo,
Nós vivemos, eu tenho dito, luta de classe no país. Minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Como que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias de São Paulo, a ABIMAQ, eles estão vendo todo esse desmonte para os seus associados e eles não soltam uma linha para falar do golpe. É um negócio impressionante. Financiam o Pato Amarelo. É um negócio impressionante, né? Então, é para a gente refletir o que está em jogo. O que está em jogo, né? Então, quando você fala sobre a questão do governo, eu não tenho dúvida e eu defendo isso, tenho falado isso por onde eu passo, nós temos que fazer um referendo revogatório em tudo que esse cara aprovou, em tudo que esse Congresso aprovou. Esse Congresso que está aí, apesar de ter sido eleito, né, coisa que o Temer não foi, né, mas ele, por diversos escândalos que já foram denunciados dele, ele não tem legitimidade para votar nada, e principalmente matérias que vêm de um executivo que é golpista. Então, para você restabelecer o patamar de equilíbrio de novo, você tem que fazer um referendo com a população para saber se eles querem que a Petrobras continue carreando recursos para os acionistas ou se quer que a Petrobras invista na produção. A população tem que definir se ela quer pagar o botijão de gás a 80 ou se quer pagar um preço justo, 40, não sei, 40, 44, 50 que seja. E a mesma coisa a gasolina, né? Porque eu fico imaginando aqui o seguinte, pô, na época que o barril do petróleo estava a 110 dólares, a Petrobras poderia, por exemplo, ter um lucro de 80 bilhões de reais, se nós praticássemos essa política que está aí. Seria justo você penalizar a população pagando um preço de gasolina exorbitante, botijão de gás proibitivo, como a Náutica falou aqui. No entanto, as burras dos acionistas estariam cheias, né? Eu sou processado pelo Ministério Público Federal, porque a época que eu fui conselheiro de administração da Petrobras, não só eu, tem mais oito conselheiros que são processados, nós votamos uma política de realinhamento dos preços dos combustíveis que levava em consideração um período de 4 meses, que você observava não só a variação no preço do petróleo, como também o câmbio. E a partir dali você aplicava, ou para cima ou para baixo, você realinhava o preço. O Ministério Público disse que nós causamos um prejuízo na ordem de 60 bilhões de reais. E está processando a gente para a gente pagar 500 milhões de reais. E pedindo que nós fiquemos inelegíveis por 8 anos. Eu só gostaria de ver qual era a defesa que eles vão fazer agora, depois da greve dos caminhoneiros, dos petroleiros, né? O que eles vão se pronunciar, né? Então, para a gente restabelecer a nossa empresa, a empresa que eu acredito, que a Náutica acredita, tenho certeza que muitos de vocês acreditam, nós temos que revogar tudo que esse cara fez. Tudo que esse cara fez. Porque a partir daí você vai construir. Agora, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque você tem maioria. Né? Como o assunto é Petrobras, é soberania nacional, quer dizer, o estrago que eles estão fazendo dentro da Petrobras, nós ganhando o governo, como eu tenho certeza que nós vamos ganhar, né? Nós vamos amassar muito barro para chegar onde nós paramos em 2014. Para chegar até lá. E a partir dali você caminhar. Para você, Náutica, dentro de um plano de governo para a Petrobras, quais seriam os principais pontos? E também queria que você aproveitasse esse gancho para comentar sobre a crise dos combustíveis que o Zé Maria acabou de citar. Então, essa crise dos combustíveis é uma decisão, é uma opção, né? Que a gestão da Petrobras decidiu. E essa decisão, ou seja, como eu já falei antes, ou seja, privilegia os acionistas e prejudica a população brasileira. Assim, nós temos, né, Brasil, Petrobras tem, ou seja, muito petróleo, nós temos capacidade de refino, nós temos os gasodutos para fazer, né, a parte do transporte, e temos a subsidiária BR Distribuidora, que é o braço da distribuição. Quer dizer, nós temos todas as empresas, cada uma cuidando, né, de uma parte, de um segmento,
e que antes a gente chamava que a Petrobras que a gente defende é uma Petrobras integrada do poço ao posto. E o que a gente está vendo hoje é que há uma desintegração, e aí a gente costuma até brincar dizendo que a Petrobras hoje em dia é integrada do poço ao porto, porque nós estamos exportando óleo cru, né, para depois importar os derivados ao preço do olho da cara, como se diz. Então, assim, é essa política que tem que ser mudada. Mas para mudar, como o Zé já falou, a gente precisa aproveitar esse período, essa conjuntura que a gente está vivendo, esse período eleitoral, ou seja, e está ajudando a esclarecer a população, ou seja, gente, não votem nos golpistas que votaram na PEC da morte, na PEC 95, que congela os gastos de educação e saúde em 20 anos. Não votem nos deputados e deputadas que votaram, que estão ajudando a destruir o nosso país. Assim, a gente precisa, para reverter isso, a gente estamos confiantes, ou seja, trabalhando para ganhar essas eleições, mas a gente sabe, Zé, que a gente precisa compor maioria, né? Então, assim, é preciso, a gente sabe que aqui no Brasil, a maioria das pessoas definem logo em quem vai votar para o executivo, para presidente, para governador, e às vezes deixa assim para escolher o deputado, a deputada, assim, para a última semana, o último dia, o último segundo, e às vezes não dão tanta importância. E aí a gente viu o que aconteceu. A gente tinha o executivo, mas com esse congresso que temos hoje no Brasil, que é um congresso, né, de banqueiros, de empresários, não que os empresários sejam pessoas maléficas, né, mas esses que estão representando lá no congresso são pessoas muito bem qualificado, como o Gessé de Souza utilizou, é uma elite do atraso, que não olha para o seu povo, não está ajudando a desenvolver e a representar o nosso país. Você comentou aqui sobre o aumento da importação de derivados. Quais são os impactos na economia brasileira? Quando a gente exporta o óleo cru, exporta, né, muito barato, né, e importa esses derivados, isso, quando vai para lá, ou seja, acaba gerando emprego lá fora. As nossas refinarias, elas estão sendo subutilizadas. Elas não estão rodando, não estão funcionando na sua capacidade máxima. E isso prejudica, obviamente, aqui do Brasil, porque se fosse refinado aqui, isso estava ajudando, a gente não precisava importar parte desses derivados. Portanto, estaria gerando emprego aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo. E para você, Dona Maria? Olha, essa questão dos derivados, né, ela não é nova. Eu falei que há pouco, eu fui conselheiro de administração entre maio de 13 e abril de 14. Esse assunto era um assunto que vira e mexe surgia no conselho, mas naquela época os ventos do golpe ainda não estavam soprando, né? Então era um assunto que era abafado e que ele ganha força a partir do momento que a Petrobras ela quer, eu diria que vender as suas refinarias. Ela quer vender as suas refinarias e para vender ela tem que dar garantia aos compradores de preços internacionais. E ela começou a praticar essa política em outubro de 17, se não me falha a memória. Outubro de 17 ela começa a praticar essa política e nós, outubro não, julho de 17. E nós já à época já denunciávamos, né, que quem pagaria a conta era o consumidor, né?
E o que ocorre de lá para cá? Uma estratégia bem elaborada por eles, pelos golpistas. Eles imaginavam que o brasileiro sentiria muito pouco impacto, o brasileiro ainda estaria anestesiado com os ataques ao PT, que o PT destruiu a Petrobras, aquela conversa toda que a gente escuta, né? Eles aumentaram a ANP de uma maneira sorrateira, aumentou a possibilidade ou a concessão para que surgissem novas importadoras de derivados. Nós saltamos de 50 importadoras de derivados para mais de 200 importadoras de derivados de petróleo, que é um volume significativo, né? Ato contínuo é esse. A Petrobras orienta as refinarias que reduzam a sua carga, ou seja, o Brasil chegou, nós temos uma capacidade de produção, de refinar na ordem de 2.300.000 barris de petróleo por dia. Nós chegamos a refinar 1.600.000 para abastecer um mercado que necessita de 2.400.000. Então nós importávamos cerca de 800.000 barris de petróleo por dia, de barris de derivado por dia. Por isso que saltamos de 50 para 300 importadoras, porque o volume era muito grande, certo? E estava uma festa. Só que eles não contavam com o quê? Eles não contavam com o conflito na Síria e eles não contavam com o conflito interno na Venezuela, que fez o barril saltar de 47 para quase 80. E como eles são tão... que o golpista é burro também, né? Eles foram tão burros que eles poderiam fazer, peraí, bicho, vamos dar uma segurada aqui, mas não. Eles acharam que o povo não ia sentir, eles continuaram. Aumentou lá fora, aumenta aqui, aumentou lá fora. Quando bateu R$5 a gasolina, o gás de cozinha estourou e o óleo diesel, que é do caminhoneiro, também subiu, aí o povo chiou. Os caminhoneiros entraram em greve, nós petroleiros entramos qualificando o debate, dizendo por que estava caro, qual era a política. E aí, meu amigo, aí veio tudo por terra. Eles já tinham anunciado a venda de 4 refinarias, a refinaria do Rio Grande do Sul, que é a Refap, a do Paraná, que é a Repar, a da Bahia, que é a Landulfo Alves, e a de Pernambuco, que é a Renesh, Abreu Lima. E no rastro delas, mais terminais, mais dutos, enfim, ia ser o início do fim. O início do fim. Então, quer dizer, hoje eles já seguraram esses reajustes no preço do gás, já não é mais diário. Eles já seguraram o da gasolina, mesmo agora já reajustou também a gasolina, sai da refinaria 2,20, mas já está mais de 5. Né? Então isso tem um efeito para nós, eu diria que para a economia do país, devastador. Porque a balança comercial desequilibra, você gera emprego lá fora, você sucateia o nosso parque de refino, né? Você perde competitividade, a BR distribuidora, que o Manaus também colocou aqui, nós perdemos o mercado. Nós estamos falando do caixa, aonde sai o produto final para vender, que é a gasolina. Estamos falando do caixa. O engraçado é que a gente roda esse engraçado, né? Fala engraçado é vício, né? Mas é trágico, né? A gente rodando por estado do Rio, como a gente roda, aí você encontra com os matutos, né? Acha que eles são bobos, mas espertos, rapaz. Aí o matutão virou e falou assim, é como se a gente pega a laranja, a gente manda lá para fora e compra o suco mais caro. E é verdade. E é isso que acontece. É um absurdo, quer dizer, nós temos toda a condição de refinar aqui, uma dependência mínima. Quer dizer, o Brasil hoje, com essa política que está aí, ele fica refém. Vamos supor que aquele maluco daquele norte-coreano e o tupetudo resolvam brigar. Aí o barril do petróleo bate lá seus 100, 120. Nós vamos pagar a gasolina aqui R$10. Nessa política que está aí, vamos pagar 10 conto a gasolina. O botijão, então, nem se fala. Então é um prejuízo brutal para a sociedade brasileira. Vai encher as burras da Petrobras, lógico. Né? Mas não é essa Petrobras que eu defendo, que a nossa defende. Tá ótimo.
Lembrando aos nossos internautas que perguntas podem ser feitas pelo nosso Facebook. Já recebemos aqui algumas perguntas. A primeira delas, na realidade, é um depoimento. Elaine Santana é engenheira e vice-presidente do Sindicato de Engenheiros de Sergipe. Ela diz: em Sergipe, o desmonte da Petrobras já quebrou alguns municípios e desempregou uma massa de trabalhadores da área e das empresas que dependiam da mesma, que também é uma realidade lá no Nordeste, esse desmonte. Agora, o engenheiro e presidente Clóvis Nascimento, presidente da Ficend, pergunta para os dois: em caso de vitória do campo progressista, como construir a governabilidade? Posso primeiro falar para a Elaine. Elaine, nós não estamos vivendo só em Sergipe, isso já é uma realidade, né? Mas aqui na região norte-noroeste nós já estamos vivendo isso, viu? Por conta dessa política irresponsável da administração da Petrobras, nós já deixamos de produzir 180 mil barris de petróleo. E, lamentavelmente, os prefeitos da região, eles só ficam preocupados com royalties. Eu quero saber do royalties. Eu quero saber quanto que entrou no caixa de royalties. Aí aumenta o preço do barril, o dólar dá uma melhorada, aí vem mais royalties para o município. Ele se acha feliz do mundo, né? É aquela vitória de Pio, ganha, mas não leva, né? Então, eles, em vez de se reunirem para discutir, pô, como é que vai ser? Vamos discutir o desenvolvimento da região sem os royalties, vamos aproveitar o royalties para fazer. Então, nós já estamos vivendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro. E que se não houver uma mudança na política, a gente vai se lascar. Como é que você constrói a governabilidade? O presidente Cláudio, né? Clóvis pergunta. Obrigado, Clóvis, pela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, o golpe que foi dado, ele foi um golpe parlamentar. Ele começa no parlamento, né? Então, nós temos a obrigação de eleger a maior bancada de deputados e senadores comprometidos com um projeto de país. De país. Eu estava numa entrevista que o Lula deu, o cara pegou, o repórter perguntou assim: mas presidente, o senhor fez aliança com todo mundo. Ele falou assim: eu fui obrigado. Se a população brasileira me desse 270 deputados, eu não precisava fazer aliança com todo mundo. Não precisava. Agora, num país que você tem mais de 35 partidos políticos, né, que a gente vê o fisiologismo de cada um desses partidos, é um negócio complicado. Agora, eu avalio que o grande capital que o Haddad vai ter a partir de 1º de janeiro de 2019 é uma aliança com o povo, é uma aliança com os movimentos sociais, é uma aliança com quem está na rua desde os primeiros momentos do golpe. E ele não pode esquecer isso. A crise, ela nos deu essa oportunidade de nós nos reaglutinarmos. Estávamos um tanto quanto dispersos, né? E a crise nos juntou de novo. Talvez não na intensidade que nós gostaríamos, mas nos juntou. Conversa de 20 numa casa, conversa de 20 na outra, como nós temos feito, né? Mas nos juntou. Então, essa aliança, eu penso que vai ser fundamental para que nós possamos recolocar o país nos trilhos. Recolocar o país nos trilhos. E para você, Nostra? Exatamente. A gente, quando elegemos o Lula em 2002, a gente tem que admitir, né, Zé, que os movimentos sociais, o movimento sindical, ou seja, me parece assim que a gente, elegemos o Lula, então já vamos dar uma descansadinha, né? E a gente viu que a gente não tem direito a essa descansadinha. A gente, porque exatamente isso que o Zé falou, ou seja, elegemos o Lula, mas quem foi eleito foi um Congresso, ou seja, que não estava afinado com os projetos que o Lula defendia. E aí precisa compor, né? Você não aprova nada numa casa legislativa, num Congresso, você precisa ter maioria para aprovar. Mas eu acho que nós aprendemos, estamos pagando caro, né, por esse descansozinho que a gente deu, e a gente está na luta, na resistência, e isso vai ter que continuar depois do Haddad eleito. A gente não pode descansar, porque o Haddad vai ter que exatamente estar alinhado o tempo todo com o povo, com os movimentos sociais organizados, com o movimento sindical. Porque
Pode ser que a maioria, a gente está torcendo, ou seja, lutando para que a maioria dos parlamentares, né, que vão ser eleitos no dia 7 de outubro, que sejam pessoas alinhadas com o nosso projeto, né? Mas a gente, não sendo isso, o resultado das urnas, se não nos der maioria no parlamento, aí vai ser mais necessário ainda essa forte aliança com o povo, com o movimento social organizado, com o movimento sindical, para que a gente tenha uma governabilidade para ajudar a desenvolver e a tirar o estado do Rio de Janeiro e o Brasil desse atoleiro. E na Áustria, falando em urna, qual a importância do voto das mulheres nessa eleição? Pois é, né? Nós mulheres, nós somos 52% do eleitorado, né? E quando a gente olha para o Congresso Nacional, são 10% de mulheres. Aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 70 cadeiras, 7 são mulheres. Então, assim, é um disparate muito grande, né? A gente está vendo... Porque há uns 25 anos atrás, e eu fiz parte dessa luta, no movimento feminista, dentro da CUT, dentro do PT, a gente lutou para a implementação de cotas. Mas aí a lei ficou na questão das cotas, né? Que os partidos políticos teriam que 30% ser de mulheres. Mas também a lei parou aí, a lei não detalhou de que essas mulheres, ao se colocarem como candidatas, que aí deveriam ter recurso partidário, né? Fundo partidário, tempo de TV, e aí, infelizmente, o que a gente vê até hoje é isso. Muitas mulheres até se colocam como candidata, mas poucas ainda são eleitas porque o tratamento ainda é muito desigual. O poder, ele é muito masculino. Portanto, é ainda muito machista, infelizmente, né? E a nossa luta é pela paridade, né? Nós somos, hoje em dia, mais de 40% das mulheres são chefes de família. Nós, mulheres, ou seja, temos às vezes dupla e às vezes tripla jornada. Então, assim, as dificuldades, ou seja, certamente uma mulher candidata, eu imagino que são as dificuldades maiores do que um homem candidato. Porque a gente, quando volta das nossas agendas, sai de casa cedo, volta tarde da noite, chega em casa, ainda tem alguma coisinha para ajeitar em casa, né? Quem tem filho pequeno, as minhas já são crescidas, já estão até me ajudando na campanha. Mas eu tenho algumas colegas que são candidatas e têm filhos pequenos, então assim, a luta é maior, mas eu acredito, como eu sou filha de agricultores, eu acredito sempre na semeadura, né? No jogar a sementinha lá. Eu acho que nós mulheres estamos fazendo isso, estamos plantando as sementes e essas árvores hão de florescer e nós mulheres ainda vamos ocupar os postos de comando nesse país. E aí nessa eleição, e eu acompanho a cada ano, ou seja, nas últimas eleições, muitas mulheres se candidatavam, os partidos às vezes não conseguiam completar essa cota, e aí vão atrás de mulheres laranjas. Outro dia eu aprendi com uma feminista que a gente não pode falar mulheres laranjas, tem que falar mulheres figurantes. Bom, mas nessa eleição, pelo menos dos partidos de esquerda, eu tenho visto, tenho acompanhado que as mulheres que estão se candidatando são mulheres que estão aí, estamos chegando, como se diz, né? Porque a gente realmente quer ajudar a recuperar, a ocupar, né, as cadeiras políticas, as cadeiras de comando para a gente ajudar a governar. E aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu quero só fazer uma ressalva. Quando a gente fala votar em mulher, tem que observar também que mulher é essa que você vai escolher para votar, né? Porque tem umas mulheres aí que, não vou mencionar nomes, mas tem umas mulheres que me envergonham. Certamente envergonha você também. Então, assim, mulheres de luta, mulheres que têm um comprometimento, né, histórico com os trabalhadores e as trabalhadoras. Obrigada. Vocês dois têm uma trajetória sindical. Hoje, quais são os principais desafios do movimento sindical, principalmente com a atual reforma trabalhista?
Olha, eu diria que o sindicalismo ele passa por um momento de reflexão, de transformação, né? Eu sou não sei se é um crítico, né? Mas eu acho que o sindicato ele tem que ir além das suas fronteiras, além da sua categoria, tem que estar mais inteirado, interagir mais com o que acontece ao seu redor, para praticar de fato aquilo que nós chamamos de sindicato cidadão, interagir mais com os movimentos sociais e não procurar os movimentos sociais só quando está na perrenha, né? Eu preciso fazer um trancaço, preciso fazer um piquete, eu vou lá, pego o movimento social, mas no dia a dia não é parceiro dos movimentos sociais. O fim do imposto sindical, obviamente que a reforma trabalhista, né, ela tem essa perversidade, que é de sufocar o financiamento sindical, né? Mas nós, cotistas, nós sempre fomos contrários ao imposto sindical. Tanto é que vários sindicatos da CUT, nós devolvemos aquele percentual que vem para nós. Mas isso tinha que ser feito de uma maneira gradativa, para que as pessoas pudessem se adaptar, como os sindicatos pudessem se adaptar a isso. Mas eu penso que nós vamos passar por essa fase, né? Eu digo que vamos passar com alguma dor, mas vamos passar. Eu também defendo que alguma coisa dentro da legislação trabalhista e sindical ela tem que ser, eu diria que modernizada. Por exemplo, nós temos muitos sindicatos que foram criados só para viver do imposto sindical, que eles não fazem luta no seu dia a dia. Só que a reforma, a contra-reforma, ela joga todo mundo no mesmo balaio, né? A contra-reforma não pegou os sindicatos patronais, que continuam a ser financiados pelas grandes empresas, certo? Então, isso para mim é uma baita distorção. Então, quando eu falo aqui e reafirmo que as medidas que foram aprovadas pelo governo golpista, elas têm que ser revistas, inclusive a aprovação da contra-reforma trabalhista, né? Porque nós saímos de um momento em que a CLT, com todos os problemas que tinha, mas ela dava salvaguarda para os trabalhadores. E agora todas as salvaguardas são para os empresários. Todas elas, o empresariado é que tem as garantias e os trabalhadores não têm. Então isso é grave. Isso é grave. Quando você permite que o trabalhador negocie diretamente com o patrão, vai passando o sindicato, a Petrobras está fazendo isso nessa questão do plano de cargos, né? Quer dizer, permite que você pratique a demissão em massa. Isso tudo, quando você faz isso tudo e você isso dialoga com a aprovação por parte do Congresso Nacional e o referendo por parte do STF da lei da terceirização de todas as atividades, isso tem um efeito bombástico na relação do capital-trabalho. Porque você terceirizar todas as atividades, inclusive as ditas atividades fins, significa dizer, a precarização, a gente sempre falou que ela tem a ver com a terceirização, com a precarização na relação de trabalho. Quando você permite a terceirização de tudo, você está falando que, primeiro, acabou o concurso público. Não tem concurso público mais. Para que a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica vão fazer concurso para contratar alguém para os seus quadros, se eles podem terceirizar e pagar mais barato? E não vai ter, né? E no mercado de trabalho, onde você está com 30 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, estão sem trabalhar, isso é um efeito devastador sobre a economia do país, né? E que os sindicatos eles vão ter que se adaptar a isso. O sindicato não vai poder mais ser sindicato, pelo menos por algum tempo, só de quem está empregado. Ele tem que ter política para o cara que está desempregado. Percebe? Então não vão ser fáceis os nossos desafios. Por isso que eu tenho falado, quer dizer, nós não podemos de novo achar, em 2002, o nosso salvador da pátria era o Lula. Nós achamos que elegemos o Lula, os nossos problemas estão todos resolvidos, né? Agora não vamos poder achar que o Haddad é o grande salvador da pátria. Nós vamos ter que ajudar o Haddad a reconstruir o país. Ajudar o companheiro a reconstruir o país. Porque
Porque se a gente for para cima dele com reivindicação de umbigo e esquecer que tem 40 milhões de pessoas que estão passando fome, esquecer que tem 30 milhões de desempregados, esquecer que a mortalidade infantil aumentou, esquecer de tudo isso, nós vamos de novo cometer o mesmo erro de 2002. Por isso que é importante a mobilização, é fundamental a mobilização popular. E os sindicatos terão um papel chave nisso. Sair dos seus muros, extrapolar os seus muros e olhar o todo. Para você, Náustria. Essa questão da reforma trabalhística, eu até me nego a chamar isso de reforma. Porque quando a gente vai fazer uma reforma da nossa casa, é porque a gente quer a casa mais bonita, né? E aí essa reforma trabalhista, ela na realidade, ela deformou os nossos direitos trabalhistas que foram conquistados a custa de muita luta, né? Não caíram do céu, não veio assim de graça. E aí, só complementando aqui, ou seja, você vê que na legislação anterior, a mulher, quando estava trabalhando numa empresa, numa fábrica tal, aquela fábrica, aquele local é insalubre. A mulher engravidasse, né? A legislação dava cobertura, ou seja, para a mulher sair daquele... proibia, né? Que a mulher grávida e lactante continuasse trabalhando naquele local insalubre. Então, a empresa, a fábrica, tem que botar a mulher trabalhando no escritório, em outro ambiente que não fosse insalubre. Por questões óbvias, né? A criança já não nascer ali contaminada. Assim. E nessa reforma trabalhista, ou seja, acabou com isso. Então, sempre, qualquer medida que acontece, as mulheres, não estou falando isso com o discurso de vitimização, não, mas, ou seja, na hora do desemprego, as mulheres são as primeiras afetadas. Então, assim, essa medida da reforma trabalhista, ou seja, é uma coisa danosa, gente. As crianças, a mulher, ao engravidar, está trabalhando lá no local insalubre e continuando trabalhando naquele local insalubre, ou seja, eu vejo que a criança já nascer com alguma contaminação, com alguma... Então, essa reforma é uma contra-reforma, é uma deforma que a gente precisa realmente lutar para que revogue tudo isso. E sobre a questão do imposto sindical, isso era até uma bandeira antiga, né, do campo da CUT, a gente tinha essa luta de não para a gente não ser exatamente dependente desse imposto sindical. Então, a gente está vivendo, é um momento de transição, eu acho que os sindicatos vão se readaptar a conviver com menos dinheiro ou aumentar o número de filiados, enfim, usar a criatividade, usar outras formas de manter os sindicatos firmes e desempenhando o seu papel, que, assim como o Zé falou, se eu concordo, ou seja, o papel do movimento sindical não é estar ali lutando só por benefícios para a sua própria categoria, para estar aumentando, né, lutando por um maior percentual na época do acordo coletivo, também para fazer isso, mas também o papel do movimento sindical fazer esse trabalho de organização, de conscientização da classe trabalhadora como tudo, né? Vamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Queria agradecer a presença de vocês, mas antes disso vou passar 3 minutos para considerações finais de cada um, começando com o Zé Maria. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao convite, né, da FCENG, ao meu companheiro Olímpio, que está ali, né? Não sei se ele está muito feliz hoje que o time dele ontem não ganhou. Não sei se ele está muito feliz, mas tudo bem. Dizer que nós vamos estaremos, né, no próximo dia 7, decidindo o futuro do Brasil para os próximos 30 anos. Uma eleição extremamente, eu diria, disputada, uma eleição que tem sido pautada pelos adversários da democracia num clima de ódio, certo? E uma eleição que, apesar de termos 13 candidatos a presidente da República, na realidade nós só temos 2 projetos em disputa.
Um projeto é o projeto do Partido dos Trabalhadores, com todos os equívocos que foram cometidos, mas é um projeto que melhorou muito a vida do povo brasileiro e que isso hoje é reconhecido. E outro projeto é o projeto do golpe. Então, que a gente pense muito bem nisso. E que o golpe ele foi um golpe parlamentar. Então, que as pessoas também dêem muita importância ao voto para o Legislativo, para deputado federal, deputado estadual, para o Senado Federal, né? Quero aqui desejar muita sorte à minha companheira Náustra, né, que vai ser eleita deputada federal e vai ter a tarefa árdua de ajudar a recuperar o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que está falido, né, e que vai precisar de uma intervenção social e não militar, uma intervenção social séria, porque o que eles estão fazendo no estado do Rio de Janeiro é uma covardia. Essa intervenção militar é uma covardia, só pega negros e pobres, né? Só pega negros e pobres. Eles fazem isso porque eles gostam muito de aparecer e fazer pirotecnia, por isso que o Exército está fazendo essa intervenção militar. Então, vamos precisar de uma intervenção social forte aqui, um governo que gere emprego, que acredite no povo do estado do Rio de Janeiro, que é um povo maravilhoso, mas que está triste, um governo que entenda que nós temos 92 municípios, que o Rio de Janeiro não é só a região metropolitana. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, os municípios têm que ter o desenvolvimento regional, cada região tem que se desenvolver, um estado que renegocie suas dívidas, um estado que efetivamente pare com essa farra de concessão de isenção fiscal. Então tudo isso o estado do Rio de Janeiro vai ter que ter. E para isso é fundamental que o governador do estado a ser eleito, Temos uma governadora aí. Ela vai ter que ter uma sintonia muito fina com o nosso presidente da República. E para isso uma bancada de deputados federais e de senadores também vai ser fundamental. Ok? Então, agradeço, né? Estou colocando meu nome à disposição como candidato a deputado federal e estamos bastante otimistas, porque o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Muito obrigada. Náustra, 3 minutos para você. Quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço aqui para o Clóvis, meu amigo, Olímpio, Lídia Pena, essa amiga também de muitos anos. Sempre, quando a gente tem oportunidade de estar conversando, né, com internautas, para que a gente esteja colocando essa situação toda, né, do petróleo, né, da questão da Petrobras, porque nós precisamos realmente de que cada brasileiro, que cada brasileira, cada carioca, ou seja, venha para a luta com a gente em defesa da nossa soberania, porque a gente defender a nossa soberania é defender a nossa democracia. E aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, também estou muito entusiasmada, por isso que eu me coloquei como candidata a deputada estadual, porque eu quero realmente ser a voz, né, das mulheres para ajudar a organizar a mulherada, para a gente está realmente ocupando o nosso espaço de poder e lutando também na área da educação. Eu sou professora primária de formação, ou seja, e a educação e a saúde são 2 áreas que a gente precisa realmente valorizar os nossos profissionais. E na área de segurança, Zé, realmente o que a gente precisa, e eu sou gestora de projetos sociais, eu estou muito nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro, ou seja, e o que acontece é isso mesmo, assim, há um genocídio dos nossos jovens. A cada dia uma mãe negra, uma nordestina está chorando a morte, a perda dos seus filhos, e que a gente precisa no Brasil e sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro é uma intervenção da educação, é uma intervenção cultural, que a gente precisa dar oportunidade para os nossos jovens, para que eles possam se desenvolver suas potencialidades. Então eu me coloco meu nome como candidata a deputada estadual para a gente ajudar realmente a mudar o nosso estado. Muito obrigada pela presença, pelo diálogo. E a nossa próxima entrevista acontecerá no dia 18 com Élica Takimoto e Benedita da Silva,
parte dessa série Construindo uma Maioria Democrática no Brasil. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.